E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um vídeo muito, mas muito especial para você que acompanha o nosso canal e para você também que não acompanha o nosso canal, pode acompanhar a partir de agora, a partir desse vídeo aqui, tá? Por isso que se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, já deixa o seu like e também ativa o sino de notificações, para que todas as vezes que sair vídeo novo, que sair conteúdo novo aqui no canal, você seja notificado pelo YouTube, perfeito? Pessoal, atendendo aí a muitos e muitos pedidos, né, sobre uma parte psicológica, uma psicologia de trader aí, tanto nos comentários dos vídeos, como também no meu privado, eu vou fazer um vídeo especial agora sobre uma espécie de psicologia, né, os caminhos que você deve percorrer para se tornar um trader profissional. Eu chamo de as fases de um trader para que ele possa se tornar profissional, tá? Então, como vocês já viram no título, como vocês já viram na thumb e também está vendo aqui agora, eu vou falar sobre essas fases aí, tá? É bem verdade que a jornada não é fácil, tá? É uma jornada meio complicada que, se você passar todas as fases, quando chegar na última você vai estar de boa, curtindo, colhendo aquilo que você plantou nas fases anteriores, tá bom? Então vamos começar o nosso vídeo aqui. O começo da jornada de um trader é dividido em dois tipos, tá? Existem os traders que começam perdendo, né? E existem os traders que começam ganhando. Isso é de fato, né? O que muita gente chama de sorte de principiante. Será que é sorte mesmo? Vamos estudar cada um desses casos então. Vamos lá. Quando você começa perdendo, há uma grande possibilidade de você abandonar tudo e falar que não funciona, né? Que você acaba desiludindo de tudo. Ah, não vou, isso não é para mim, não funciona, né? Então, quando você começa no day trade e começa ganhando, tem a impressão de que tudo é muito fácil e que você vai ficar milionário, vai ficar rico do dia para a noite e que vai conseguir atingir todos os seus objetivos. Mas não é bem assim não, tá, pessoal? A verdade é que a mesma facilidade que você tem de ganhar, você também tem de perder, entendeu? É a mesma facilidade, tá? Separei alguns pontos que vou chamar de fases do trader, beleza? As fases de um trader, elas são divididas, né? Por isso o nome fases. E você tem que concluir cada uma dessas fases com muito êxito, com muita vontade, com muita garra, né, com muita disciplina, para que você possa chegar nessa última fase, lá na última fase, e falar, pronto, venci, porque eu fui disciplinado nas fases anteriores e acabei me dando bem, entendeu? Então é basicamente isso daí, tá? Que fases são essas, pessoal? Eu vou falar para vocês agora sobre a primeira fase de um trader. É a fase da empolgação. Tudo no começo é empolgação, né, pessoal? Tudo no começo é empolgação. É uma fase em que você ganha dinheiro rápido, achando que tudo é fácil e desculpa, tá? E existe uma certa empolgação em você, né? Você fica ali deslumbrado com o mercado financeiro, dizendo, é isso que eu quero para minha vida. Por que não conhecia esse mercado antes, né? É isso que faz sentido. E aí entra numa empolgação muito grande, onde no seu pensamento tudo se torna fácil e que você pode ali ter achado a motivação para ganhar dinheiro na internet, a motivação para continuar vivendo feliz nessa vida que é tão difícil, né? E é isso que eu chamo de fase 1, a fase da empolgação, tá bom? Fase 2, pessoal. Eu vou chamar essa fase de fase da queda livre. Vocês vão entender o porquê, tá? É a fase em que você tinha tirado uma graninha do mercado ali no começo, né? Na fase 1, né? Na fase da empolgação. Você acabou tirando uma graninha do mercado, né? Tirou um dinheiro do mercado. Mas essa fase aqui, pessoal, é o seguinte, é a fase em que você já tinha tirado uma graninha do mercado, começa a perder.
No que você começa a perder, você não aceita que o mercado está tirando de você aquilo que você tirou dele. Passa a não aceitar o loss. Sabe por quê, pessoal? Porque não sabemos lidar com as perdas, tá? Nós não fomos educados para perder. E quanto mais você perde, mais você tenta recuperar. É ou não é? Você deve estar sorrindo agora, né? Quanto mais você perde, mais você tenta recuperar o que já foi perdido. E isso é complicado, tá, pessoal? Bem complicado. É um erro muito grande fazer isso, tá? Por isso, essa é uma fase de grandes perdas, sem precedentes, até quebrar várias bancas. Por isso eu chamo de fase de queda livre, porque você vai só perdendo, perdendo. É uma fase onde nada dá certo para você. Você começou bem na primeira fase, ganhou um dinheirinho, se empolgou, fez coisas erradas e caiu na segunda fase, que é a fase da queda livre, tá? Mas então é o seguinte, você nunca deve recuperar aquilo que você já nunca deve tentar recuperar o que você já perdeu, tá? Tô perdendo o fio da meada aqui, tá, pessoal? Mas vamos lá. Porque você perde tudo que havia ganhado, mais o que você investiu tentando recuperar. E acontece o seguinte, tem muitas pessoas que desistem e largam tudo para lá já nessa fase, né? Porque acha que é tudo difícil e começa a perder dinheiro. Estava ganhando na primeira fase, né? Aí acabou perdendo na segunda fase e aí já desiste de tudo, já quer largar tudo para lá, tá? Mas ainda nessa fase, pessoal, muitas pessoas entendem que dessa forma não dá, precisa fazer algo diferente, tá? As pessoas que não desistem, eu estou falando, tá? É aí que você começa a ir atrás de mais conhecimento, à procura de algo que te ajuda a tirar dinheiro desse mercado de fato, de verdade. Tem gente que se vira sozinho, né? Outros investem em cursos com profissionais da área, tá? Existem essas duas metodologias e cada um segue aquilo que achar melhor, tá? A partir daí você define o seu operacional, o seu psicológico e o seu gerenciamento de risco. E vai para a terceira fase do trader com sucesso, caso você consiga suportar a pressão da fase da queda livre, beleza? Então agora a gente vai falar da terceira fase, que é controlar as perdas. Por que eu chamo de controlar as perdas? Nessa fase você ainda não ganha dinheiro, continua perdendo, mas de forma consciente, e tudo o que você faz, mesmo perdendo, você já sabe o que está fazendo e consegue seguir um gerenciamento de risco. Ou seja, tudo o que você faz está dentro de um gerenciamento. Ah, eu estou perdendo, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu estou começando a identificar os meus erros, né, os meus loss, e eu vou treinar até acertar direitinho para seguir para o próximo passo. Pode até perder, mas sabe que está no caminho certo e que pode sim alcançar os seus objetivos, e mesmo que às vezes desanima, segue firme, segue em frente e, se persistir, talvez consiga chegar na fase 4. Beleza? É bem verdade que nessa fase muitas pessoas também desistem, porque já gastaram muito dinheiro, já investiram em conhecimento, porém de forma inadequada, né? Às vezes não tiveram o retorno esperado, tá? Então muitas pessoas desanimam. Nessa fase, alguns ainda ficam procurando um setup milagroso, um padrão milagroso, algumas coisas milagrosas na internet. É aí que vem a overdose de informações, tá, pessoal? Mas trabalhando o seu operacional, definindo o seu trabalhando o seu emocional, né? E definindo o seu operacional e também o seu gerenciamento, né? Passa para a próxima fase com muito êxito, tá? Mas tem que trabalhar essas fases aí, tá? Então, controlar as perdas. Essa é a terceira fase de um trader para que se torne profissional no futuro. Agora eu vou falar da quarta fase, que começa a melhorar, né? A quarta fase é a fase do empatador. É a fase do empatador. É aquele cara que não é aquele cara, né? Porque tem mulher também, né? É aquele trader que cai na fase do empate. Bom, pelo menos não estou perdendo tanto, né? Eu estou no perde-ganha, mas não estou perdendo tanto.
Estou fazendo 2-2, 3-3. Às vezes eu ganho uma, perco duas, depois eu ganho duas, perco uma. Tá no perde-ganha ainda, mas tá mais no empate ali, né? Então a quarta fase é o seguinte, é a fase em que você fica no perde-ganha mesmo. Para quem estava só perdendo, passa a ficar no empate ou no perde-ganha. Às vezes sai positivo e às vezes sai negativo, tá? Praticamente no 0-0. Não tem ganhos expressivos. É uma fase importante em que você começa a restabelecer sua confiança, né? Que você havia perdido nas fases anteriores. Só de ver que você não está mais perdendo já é uma boa coisa, né? Já é alguma coisa, tá? Mesmo que ainda não teve uma grande evolução, você está no empate, já é alguma coisa. Falta algo a mais para se chegar no lugar adequado, para se chegar no alvo, que é o último nível, a última fase do trader, para você regozijar, para você falar, pronto, eu já passei por todas as fases do trader, agora eu vou viver disso daqui, tá ok? Então, enxergar a fase do empatador como uma evolução é muito importante. Se você não desistir e continuar estudando certinho, talvez você consiga chegar na fase 5. Ok? É o que eu faço, é o que eu falo, né? E bato na tecla. Eu já passei para vocês aqui 4 fases do trader, tá? Então vocês anotem aí em algum lugar, ou no seu computador, ou num caderno, né? E a quinta fase, se você só vai conseguir ter sucesso na quinta fase se você passar essas 4 aqui com sucesso. Se você passar essas 4 fases que eu falei aqui com sucesso, a quinta fase se torna fichinha, tá? Quinta fase, início da evolução. É isso mesmo, início. Não quer dizer que você já vai viver de mercado. Quer dizer que você está um nível acima do perde-ganha, tá? Então, quinta fase, início da evolução. É uma fase onde você começa a ficar mais positivo do que negativo. Ganha pouco, mas já é um bom começo. Começa a ganhar um pouco de grana e consegue manter o seu gerenciamento em dia e sempre focado no seu operacional e no seu emocional, psicológico, tá? Aqui você começa a ver uma luz no fim do túnel, começa a acreditar de novo, já bate as suas metas e às vezes até consegue pagar algumas das suas dívidas, algumas das suas contas, tá? Nessa fase ainda não dá para viver de mercado, mas já está no caminho certo para chegar lá. E nessa fase também é bom não apertar os passos, ou seja, não sair do gerenciamento. Não é hora de aumentar a mão nas operações. Continua firme com as operações, com mãos baixas, porque você ainda não está totalmente preparado psicologicamente para fazer isso, tá? Para lidar com as perdas, né? E você acaba voltando para as fases anteriores se você fugir do que eu estou passando para você aqui, tá? Então, mesmo na quinta fase, você tem que usar as mãos baixas, né? Use as mãos baixas para treinar seu operacional, seu gerenciamento e o seu psicológico de forma consistente, até poder seguir à vontade para aumentar a mão nas operações futuramente, tá? Não precisa pressa. Se você fizer tudo certinho aí na fase 5, muito provável você chegará na fase 6, que eu vou explicar agora para você. A fase 6, pessoal, é a fase da liberdade financeira. Gente, isso aqui é só um vídeo, tá? É um vídeo. Eu já estou na 6ª fase, mas não quer dizer que essas fases elas são fáceis de ser seguidas e não quer dizer também que cada uma delas vai ser por um dia, ou por uma semana, ou por um mês. Isso pode durar até um ano, cada fase dessa aqui. Pode durar até um ano. Isso varia muito de pessoa para pessoa. O aprendizado varia muito de pessoa para pessoa. Mas se na fase 5, que é o início da evolução, você já foi bem nela, então a fase 6 você já está apto a chegar nela, porque as últimas 5 fases você se deu muito bem, né? Então você já alinhou o seu operacional com o seu gerenciamento,
com o seu emocional. Então você chegou na fase da liberdade financeira. É a fase em que você já consegue pagar suas contas, começa a colher os seus frutos, né? A colher os seus frutos, tudo que você plantou nas fases anteriores, tá? É a fase que você se torna um profissional e pode até ajudar outras pessoas a seguir os seus passos. Mas para chegar nessa fase, você precisa seguir à risca as fases anteriores, como falei já, né? E também cumprir bem o seu papel diante do gráfico, né? Fazendo boas operações e seguindo um gerenciamento e um psicológico adequado para tal, beleza? Você não chega nessa fase por acaso. Primeiro se preocupe em operar bem, mesmo com mãos baixas, e depois, gradativamente, vai aumentando as mãos nas operações, tá bom? Não acelere demais, não tenta colocar a sua mão onde o braço não alcança, não tenta dar um passo maior do que a perna alcança, tá? Não acelere demais, não use a prepotência, e eu tenho certeza que usando esses critérios, seguindo a risca, você chegará na fase 7, que é a última fase no meu entendimento. Perfeito? O que vem a ser a última fase? O que vem a ser a 7ª fase? É a fase mudei de vida. Ela está acima da liberdade financeira. A liberdade financeira, que é a fase 6, você consegue pagar suas contas, deixa elas todas em dia. Você consegue fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas a fase 7, que é a fase mudei de vida, você já está apto a comprar a casa dos seus sonhos, você já está apto a comprar o carro dos seus sonhos, a fazer as suas viagens, a cobrir as despesas de toda a sua família, da sua geração, né? Então é assim, a 7ª fase é a fase que eu chamo mudei de vida. É a fase em que você vive do mercado sem depender de nada, nem de ninguém. Você paga suas contas em dias, compra seu carro e sua casa dos sonhos, faz as suas viagens, ajuda o próximo. É uma fase exponencial. Nessa fase você já tem seu operacional definido, tem o seu psicológico muito bem preparado e também já tem o seu gerenciamento seguido à risca, né? Lembrando que não é todo mundo, atenção, não é todo mundo que chega nessa fase. Não é todo mundo. Beleza? Por motivos diferentes, tá, pessoal? Por motivos diferentes, né? Às vezes não conseguiram passar das fases anteriores, ou então desistiram sem conhecer direito esse mercado, ou não teve o suporte familiar, ou andava com pessoas que sempre te jogavam para baixo, te desanimando, te desmotivando, né? Ou por outros motivos mais, tá? Mas se você chegar nessa fase, tá tudo certo. Tudo certo. Significa que você tem mais tempo para sua família, para seus amigos, realiza os seus sonhos e os sonhos das pessoas que você quiser. É bem verdade que para você conseguir se manter nessa fase, você precisa ter seguido à risca as fases anteriores. Se você seguiu à risca as fases anteriores, você vai ter um grande êxito, um grande sucesso nessa 7ª fase aí, tá? Tem que ter um mindset apurado, porque se começar a sair da linha, o mercado te derruba e o tombo é grande. Aí você vai voltar lá na primeira fase, tá? Ou então da terceira em diante, né? Da terceira em diante. Porque a primeira e a segunda fases é só para iniciante mesmo. E para você que está na 7ª fase e saiu da linha, você vai ter que começar da fase 3 em diante. Ou seja, controlar suas perdas com bom gerenciamento. E daí vai ter que definir de novo o seu operacional, né? Vai ter que fazer todos os outros passos aí do 3 até o 6 para chegar no 7 de novo. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Estas são as fases de evolução de um trader segundo o que eu entendo que deve ser, tá? É claro que cada um tem a sua opinião e essa é a minha opinião, tá bom? Então eu passei para você que realmente tem vontade, tem interesse de ser um trader profissional e acha que é fácil, está enganado, mas é possível. Para você que tem interesse em se tornar um trader
profissional tem que seguir esses passos aqui à risca, ok? Então, se você é daquelas pessoas que só se empolgam ali na primeira fase e quando chega na segunda que tem a queda livre já vai desmotivando e parando, infelizmente a sua jornada nesse mercado ela vai ser curta mesmo. Então você tem que ter paciência, tem que saber controlar a sua ansiedade, fazer as suas entradas no momento certo, esperando as oportunidades boas para você fazer as suas operações, tá? E aí você vai seguindo fase por fase até chegar nessa última fase para você se tornar o rei das opções binárias e falar: hoje eu vivo do mercado, hoje eu consigo fazer as minhas operações sem depender de sala de sinal, sem depender de ninguém operar na minha conta, sem depender de indicadores, tá certo? Aí eu bato palma para você que chegar nessa sétima fase aí. E, cara, que Deus abençoe a todo mundo que consiga chegar nessa sétima fase aí, tá bom? Então é esse aí o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, né? São as fases para se tornar um trader profissional, segundo o Oliveira Trader, tá bom? Existem, para você que tem dificuldade com psicologia do trader, né? Existem alguns canais, né? Muito bons sobre psicologia de trader, sobre fases de trader. Então, assim, existem canais que fazem você mudar o seu pensamento, o seu mindset em relação ao mercado financeiro, tá? Mas não adianta só eu falar, você tem que querer. No YouTube você encontra. Se você digitar lá as fases de um trader, toda hora você vai achar vídeos sobre psicologia de trader, sobre essas fases aqui, como começar, como ficar no meio ali das fases, como finalizar a fase, tá? Esses 7 pontos aqui, por exemplo, foi um seguidor, um aluno, que me passou um vídeo e eu tirei, eu fiz um resumo desse vídeo para passar para vocês, porque é uma coisa interessante. Se fosse uma coisa qualquer, eu não estaria passando para vocês. Então o nosso canal, eu falo nosso porque eu fiz o canal, mas eu fiz para vocês. O nosso canal, pessoal, ele tem que ter umas variações. Não adianta eu ficar aqui bonitinho, fazendo entradas, explicando o motivo das entradas. Tá, tudo bem, eu estou ali ajudando vocês no operacional, mas e o resto? E o gerenciamento? E o psicológico? Como que fica? Então por isso que às vezes eu faço um vídeo diferente. Eu deixo as operações e as explicações de lado e vou para uma aula mais teórica, para vocês poderem aprender também outras partes, né? Não só as entradas, não só as explicações, mas entender todo o conceito de um trader para que ele se torne profissional de verdade, tá? Então não fica pensando que é fácil, mas também não fica pensando que é impossível. Isso varia de pessoa para pessoa. Essas fases aqui variam de pessoa para pessoa. Tem pessoa que já começa na fase 1 ali, na empolgação, já vai para a queda livre, fica 1 a 2 semanas, depois já começa na fase 3, controlar as perdas. E aí vem a fase do empate, depois começa a evoluir, vai evoluindo, começa a ter sua liberdade financeira, pagando suas contas, e depois chega na fase final. Isso varia de pessoa para pessoa, gente. Eu consegui isso daqui com 4 meses. 4 meses. Desculpa. Pode ser que você tenha um tempo menor do que o meu. Ou talvez um pouco maior. Mas exige paciência, tá? Exige paciência. Eu consegui esses 7 passos com 4 meses. Com 4 meses eu aprendi o operacional, tive um mindset bom, comecei a dar mentorias com 4 meses. Quem sabe você não possa contar a sua história também no futuro, como eu já conto a minha hoje, tá bom? Esta foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau, tchau.